Olá, boa tarde, tudo bem, leitores e leitoras? Como estamos? Gente, como prometido, hoje eu vou fazer um vídeo pegando aqui alguns livros, tá? Que eu considero livros pequenos, tá? Com sua média aí de 200 páginas, um pouco menos que isso, tá? E pode ser bem mais que isso também, obedecendo mais ou menos essa média, mas que, assim, tem um impacto gigantesco depois que nós lemos esses livros, muda assim, drasticamente, né? As nossas vidas, a nossa percepção, traz algum tema de uma maneira muito impactante, né? Então eu gostaria de estar trazendo aqui uma lista que eu fiz, né? Não foi proposital, tá, gente? Acabou virando um top 10, tá? Mas é, são livros que eu considero assim, especialmente impactantes na minha vida e eu tenho certeza que vai ser na de muitas pessoas. São livros curtos, né, que você lê ali em 4 dias no máximo, tá? E aí eu queria trazer, né, esses livros aqui que vamos ter aqui, tá, livros em prosa, livros em verso, tá certo? Vamos ter também peças de teatro, mas cada um aí com sua singularidade, cada um sendo aí curtinho, mas que baqueia qualquer um depois que lê, tá certo? Então, sem nenhuma ordem aqui, tá certo? Em particular, eu queria trazer um para vocês que eu li recentemente. Esse livro é fantástico, tá? Que é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Gente, eu não vou falar, né, muito a respeito desse livro, vou deixar aí para quem estiver lendo, mas assim, desde O Homem que Ri de Victor Hugo, tá? Eu não encontrei um livro que trouxesse a uma fusão tão perfeita entre a natureza e o homem, tá? O personagem principal aqui, que é o Santiago, os momentos que ele tá ali pescando, tá? Que ele tá passando ali pelas aventuras dele, né? Pela jornada dele, você percebe que o mar se funde com os sentimentos dele, se funde com o eu dele, né? Então, você percebe ali que ele e o mar se tornam um só, como se eles fossem uma coisa só. É algo magnífico, é algo assim singular. Eu não li nenhuma outra obra aqui que tivesse esse sentimento tão claro, tá? E esse livro aqui tem 120 e poucas páginas. Eu li em um dia, não consegui parar de ler. Recomendo para qualquer pessoa, sensacional, tá? Então vale muito a pena aí você investir aí. Ele tá por volta de 30, R$ 35 e é uma leitura que muda muito os sentimentos, né, a vida de quem lê. Então tá mais do que recomendado esse livro aqui, tá? Outro que eu li recentemente, que esse daqui tem suas 220, tá? Esse aqui é uma exceção, porque você vai ter um pouquinho aqui de uma explicação, né? Antes explicando quem é Boécio, em que momento ele viveu, tá? Então você encontra aí um prefácio, né, considerável que acaba tomando bastante espaço do livro, mas ele por si só tem em média ali uns 160 e poucas páginas, tá? Que é Boécio, a Consolação da Filosofia, né? Um livro que tem review aqui no canal, inaugurou aí a nova fase, né, da literatura ocidental, né, ali no período de Idade Média, e traz reflexões profundas em relação ao homem, em relação à fortuna, em relação a Deus, em relação aos problemas, em relação a uma série de questões fundamentais filosóficas. E Boécio faz uma mistura, uma combinação aqui extremamente bela entre prosa e verso, certo? Então é um livro que vale a pena você adquirir. Deve estar por volta de uns 46, chegando até R$ 60, mas é um livro excelente, né? Mudou a minha percepção filosófica e assim, afunilou algumas percepções que eu já tinha de outros livros, como por exemplo A Divina Comédia, né? E Confissões de Santo Agostinho. É um livro excepcional, tá mais do que recomendado. Outro que eu também tenho review aqui no canal, curtinho, mas que é um baque para qualquer pessoa, é a Metamorfose. Não pela história em si, mas porque essa história é uma grande metáfora, né? É um livro que pode ter um conteúdo assim um pouco sensível para algumas pessoas, tá? Mas ele fala muito sobre a questão do papel social do homem, né? Do que é o homem aparência e o homem interior de fato, né? E é impressionante como essa história muda, né? Da água pro vinho ali depois dela deslanchar, tá? Então
Apesar de ser um livro curtinho, eu sugiro ser uma leitura calma, reflexiva, tá certo? Isso aqui é uma montanha-russa de sentimentos, né? Que pode variar, lógico, né, de pessoa para pessoa, mas é uma leitura que vale a pena você fazer, curtinha, impactante, e depois você vai ter que digerir tudo isso, tá certo? Então, o tempo que você vai precisar tirar depois vai ser para fazer uma digestão desse livro. E falar em livro que você precisa fazer uma digestão, né, nós temos também aí A Morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói, curtinho, né? E você vai encontrar aqui, né, a história do médico que ele passa aí por uma o médico não, perdão, o advogado, tá? Que ele passa aí por uma experiência, né? Tem um acidente em casa e aí de repente ele se vê com a doença que ninguém sabe do que se trata, né? Ninguém sabe ali de onde surgiu e ele começa a investigar as pessoas que estão ao redor dele, se ele realmente teve uma vida, vamos dizer assim, que muitas pessoas considerariam a vida dos sonhos, né? Mas se realmente ele era tomado pela pessoa que ele era e não pelo, vamos dizer, pelo status social dele, né? Então ele descobriu aí um pouco da futilidade da vida dele. E aqui tem um capítulo aqui chegando para o final que eu considero assim especial importância, que ele investiga assim que não existe, né, uma morte de fato. Antes que esses fatos se consumam, existem outras mortes, né? Que ele vai deslanchando aqui, não vou falar muito a respeito, mas tem a morte do autorrespeito, a morte do, vamos dizer assim, do carinho pelos outros, porque você vai ficando mal e você não sente, né, um pouco de inveja das pessoas que estão bem. Então ele vai investigando isso e eu acho uma parte muito especial desse livro aqui que eu nunca esqueci, né? E esse livro eu não li agora, eu já li faz muito tempo, tá? Eu tinha uns 19 anos quando eu li, hoje eu tô com 34, né? Então já faz 15 anos aqui e esse livro continua sendo impactante desde a época que eu li. Outro que esse daqui, no caso, é bem mais leve, né? Mas que vai para a área ali da prosa, né? E eu comecei a voltar a ler poesias, a me interessar muito por poesia a partir desse livro, pequenininho, que são as canções alexandrinas, que também tem vídeo aqui no canal, do Mikhail Kuzmin. E esse livro é belíssimo. Não tem nem 20 páginas, né? Então ele vamos dizer assim, é o frasco do frasco, né? Mas aqui você encontra os versos alexandrinos, né? Por isso que ele tem também esse nome. E você vai te sentir como se você estivesse passeando ali por Alexandria mesmo, né? E ele te guiando, né? Contando as histórias ali dos personagens daquela cidade. E esse escritor é um gênio. Ele faz isso de uma maneira bela, faz isso de uma maneira simples, né? As mensagens, elas são fáceis de entender. Então é um livro que você não encontra aí com muita facilidade, mas encontra ainda, tá? E que vale a pena aí os seus 30, 20 minutos, né, que você vai tirar para ler. E eu te garanto que depois de ler esses versos aqui, você vai gostar bastante de poesia, tá? Então, outro livro mais recomendado. E ainda também no termo ali, né, não necessariamente da poesia, mas esse autor também é conhecido, né, por um livro de poemas e poesias muito bonito, que é o Charles Baudelaire e o Esplende Paris. Interessante que a gente não ouve falar tanto desse livro aqui, né, no YouTube. E é um livro de poema em prosa, né? E ele conta aqui relatos da vida dele, reflexões. E eu, assim, eu tenho uma atenção, tá? Um carinho, assim, pelo Baudelaire no sentido de que nitidamente foi um autor, um escritor, que ele viu uma face do mundo, aceitou, mas aceitou de uma maneira trágica. Então, assim, toda a escrita dele você percebe, assim, um peso emocional, um peso reflexivo muito grande, né? E aqui o Charles Baudelaire vai escrever várias histórias, né? Uma bem pesada de um rapaz que ele adotou, né? Que ele virou mentor durante uma época. Outra sobre um sonho que ele tem, né? Que aparece um demônio e esse demônio faz 1000 promessas para ele, e ele sempre dizendo não. E aí ele acorda desesperado, porque as promessas desse demônio eram promessas encantadoras, e ele, se tivesse acordado, né, ele teria aceitado facilmente, e ele resume aqui numa fase brilhante, dizendo que o medo hoje em dia não é, né, hoje em dia na época dele, tá, gente? O medo hoje em dia não é você fazer pacto com demônios, o medo é que eles não cumpram o que eles estão falando, né? Então, é um livro bem atual, tá? E assim,
vale muito a pena você investir o seu tempo nele para você conhecer, né, mais da mente, né, do Charles Baudelaire, que eu pretendo inclusive fazer depois um vídeo sobre Flores do Mal, né, dele. E para você também conhecer esse estilo, que é um estilo que eu não percebo hoje muito em dia, né, que é o poema em prosa. E esse livro é excepcional, muito bom. Outro, e entrando aí no ramo, né, na parte aí das tragédias, que é esse daqui, que é Édipo Rei. Sensacional esse livro. Eu não achei, né, curtinho, né, como todos que estão aqui, mas esse livro é muito bom. A tragédia do Édipo, eu não esperava que fosse da complexidade, né, que é. E aqui você vai encontrar, né, esse personagem, né, de Sófocles, que ele tem outras aventuras, né, que é só uma parte da história do Édipo, tá certo? Existe Édipo em Colono, existe também Antígona, que eu também tenho aqui, curtinho. Não está nessa lista porque eu considero a obra do Édipo como se fosse uma leva só, tá certo? Então, como eu estou indicando Édipo, né, o Édipo Rei, tá? Os outros livros do Édipo também vão na mesma, vamos dizer assim, no mesmo raciocínio, tá? E esse livro aqui fala sobre conhece-te a ti mesmo, né? Os perigos de uma pessoa que não se conhece, né? Ela está sujeita a um passado que não conhece, ela está sujeita a tragédias, como é o caso do Édipo, e pode amargar um futuro muito sombrio, porque ela não conhece o passado e nem conhece a si mesma, né? Então, a história do Édipo vai contar exatamente sobre isso, tá certo? Não vou dar spoiler da história, mas é extremamente importante conhecer a história desse homem, né? Dessa tragédia, no caso, né? Contada por Sófocles. Outro livro excelente, que poucos conhecem, né? Eu não vi muita gente comentando também, tá? Que é esse aqui do George Orwell, A Literatura, os Escritores e o Leviatã. George Orwell, acredito que quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe, né, da admiração que eu tenho e que eu gosto muito dos livros do George Orwell, bem como também dos livros em forma de jornal, né, que ele faz, né, de notícias, vamos dizer assim. E esse daqui é em especial muito interessante porque ele vai investigar a questão por que existe esse ódio, né, entre direita e esquerda, de onde vem esse tipo de linguagem que é usada, né, por ambos os partidos. Investiga muito a questão sobre a linguagem em si, o que gerou essa mudança de interpretação, né? Ele analisa muito o fenômeno das frases prontas, dos pensamentos prontos, e ele põe assim, uma reflexão muito grande na mídia da época, que era forte, né? Que é o rádio, mas as mídias em geral também têm esse tipo de responsabilidade, tá certo? Ele analisa um termo que, convenhamos, não tem significado nenhum, né? Se na época dele, em 1938, 1930, já estava perdido, imagina hoje em dia, né? Que é a democracia. Sabe-se que é um termo muito utilizado, que é um termo positivo, mas o que é algo ser mais democrático, o que é algo ser menos democrático, a gente não sabe, né? Então ele analisa toda essa questão aqui nesse livro. E aqui também tem um outro livro, né, que normalmente você compraria a parte, que é Por que Escrevo, tá? Também dele. Você vai encontrar aqui também. Então, livrinho curtinho, excelente, fácil de ler. Você lê em um dia tranquilo. Partindo aqui também, né, para a parte de peças, né, voltando aqui na verdade, a gente vai encontrar esse aqui que, para conhecer Shakespeare, Shakespeare em geral entra na mesma casa aqui de Sófocles, tá? Mesma leva. Hamlet. Foi o primeiro livro de Shakespeare que eu li. Eu fiquei encantado com a beleza, né, da prosa, do verso, no caso, né? E eu, assim, amei ler esse livro aqui. Li, acho que em 2, 3 dias, né? Na época eu não estava acostumado às leituras. Mas nós encontramos aqui na peça um conjunto, né, de conflitos, né, que o Hamlet passa pela questão do assassinato do pai dele, pela questão também do tio dele, né, da mãe dele. E você nota que Hamlet ele é um sujeito assim, muito trágico, né, que ele meio que culpa a vida por essas questões, mas aí em seguida ele começa a amadurecer e perceber que não pode fugir, né, do passado dele, que na verdade tem que ser corrigido, né?
Então, é um livro que eu decorei uma passagem dele aqui que eu acho sensacional, que ele está passando pelo cemitério, né? Que é essa cena aqui, que ele está segurando até a cabeça do homem morto, né? Tem um coveiro, né? Segurando a cabeça do homem morto. E eles vão perguntar para eles, né? Quem são os ossos desse homem que está aí. Aí ele falou, olha, os ossos que estão aqui não são mais homem, nem mulher, né? Aí o Hamlet fica chateado com essa resposta e o amigo dele pega e comenta, Hamlet, não force a cabeça desse homem, né? Não force ele a pensar não, porque o burro não vai ficar mais inteligente se você bater na cabeça dele, né? Então eu decorei essa passagem aqui. É um livro sensacional, super indico e é um clássico de Shakespeare e vai te abrir a porta para as outras peças, né? Os outros poemas e os outros livros de Shakespeare, tá certo? Mais que recomendado. E para fechar, o outro livro considerado aí também assim, um pouco complicado, mas é um livro que tem suas 200 e poucas páginas, tá? Que é Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E o Goethe aqui ele vai fazer uma narração, né, de um rapaz que se apaixona perdidamente por uma mulher, só que essa mulher é a mulher do amigo dele. E ele pega num tema muito complicado, né, que é o tema aqui relacionado, né, na época, né, conhecido como Síndrome de Werther, né, que fala aí sobre a questão do ser humano, né, tirando da própria vida. E no caso, esse livro aqui também, assim como a Metamorfose, eu sugiro um cuidado especial, tá? Uma cautela para ler ele, né? Pode ser que tenham pessoas que se incomodem, né? Que mexam, né? Um pouquinho esse livro aqui. Mas a gente não pode deixar de colocar ele aqui porque o Goethe ele tem uma inteligência tão avançada, né? A genialidade dele é tão grande, mesmo jovem, que você começa a perceber uma lógica que normalmente não se percebe, né, quando se chega a níveis, vamos dizer assim, de doenças, né, sentimentais, doenças psicológicas que normalmente você não percebe, e ele descreve aqui com perfeição que fica nítido, tá, no personagem aqui do Werther, né. Então, assim, livro também pequenininho, né, tem 200 e poucas páginas, deve ser lido com cautela, mas o conteúdo dele é importantíssimo para você entender melhor sobre essa doença aí que assola o homem, né, durante praticamente toda a existência da humanidade, tá? Então, gente, esses foram meus top, tá? Meu top 10 aqui. Agradeço demais a atenção de vocês. Diga aí também se você já leu algum livro desse, se você também concorda ou discorda comigo, né? Os comentários estão aí. E desejo desde já uma ótima tarde a todos. Vou ali para o meu outro livro, né, que eu estou aqui caminhando com ele, acredito que daqui para o final de dezembro eu esteja terminando, que é O Conde de Monte Cristo, tá? Que espero depois fazer aqui um review dele no canal, tá bom? E o nosso próximo vídeo, né, lembrando que se você gostou do conteúdo, comente, dê like, tá certo? Mas o próximo vídeo eu estou me planejando para falar aí, né, sobre As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Tá? Falar um pouquinho desse escritor, né, que foi muito conhecido na sua época, mas que a gente precisa entender um pouco ali a época que ele vivia, né, um pouco da obra dele, e vamos falar aí, né, da obra mais conhecida, Flores do Mal, tá? Obrigado, gente, tenham uma ótima tarde e um excelente sábado a todos.